Oi, pessoal. Estamos iniciando mais um vídeo da série Psicologia e Sentimento. No vídeo anterior abordei a questão da psicoterapia, o que é psicoterapia, e falei sobre as origens dela. Obviamente eu estou falando a respeito disso aqui no Ocidente, né? Porque lá no Oriente é muito mais antigo e tem uma outra forma de atuação. E também é muito importante, tanto que da década de 60 para cá, final da década de 60, começamos a vivenciar uma integração muito forte entre a psicologia oriental e a psicologia ocidental. E só tivemos a ganhar com isso, assim como acredito que eles lá também tiveram a ganhar. Mas estou falando aqui pela parte nossa, né? Então, a psicologia, por exemplo, eu trabalho com a abordagem transpessoal. Minha formação de origem foi na psicanálise, né? Toda a residência médica, ela, mesmo sendo, porque então o tratamento psiquiátrico, né, era muito influenciado pela psicanálise. Hoje não mais, né? Hoje tem muito mais um enfoque biológico propriamente dito, né? Mas antes era muito influenciado pela psicanálise. Então, tirando o primeiro ano, que foi basicamente hospital convencional, tratamento medicamentoso, né? O primeiro ano foi basicamente assim, conhecer as patologias, e a partir do segundo ano o segundo ano foi num hospital comunitário, né? Tinha uma interação profunda entre pacientes e o próprio hospital, que dirigiam algumas das comissões atuantes dentro do hospital. E o terceiro ano também foi muito mais dinâmico, né? Com uma integração profunda com as visões de Bion, Melanie Klein e Winnicott, na estrutura, no trabalho realizado dentro do hospital, né? Então, foi esse, digamos, o meu início. Mas depois, com o tempo, fui conhecendo outras abordagens e terminei me integrando, assim, escolhendo como eixo central da minha atividade como psicoterapeuta a psicologia transpessoal, né? Então, o objetivo, por exemplo, na transpessoal, da psicoterapia transpessoal, é trabalhar o ser humano integralmente, né? Não faz uma divisão propriamente dito do ser humano em emoção, pensamento, né, comportamento, reações. Então, é trabalhar o ser humano integralmente. Agora, nesse trabalho, obviamente, o cognitivo tem uma importância muito grande, né? Auxiliar o indivíduo a tomar consciência dos seus pensamentos, da sua imaginação e das suas crenças. E, através de técnicas, desde as mais simples até as mais complexas, ajudá-lo também a descobrir e desativar mandatos, decisões negativas que causam bloqueios, cisões e processos de autossabotagem. Mandato é, digamos, é uma decisão que foi tomada em algum momento do processo evolutivo do indivíduo, que pode ter sido lá pode ter sido na infância bem recuada, né? Por exemplo, uma mulher que ela aos 6 anos de idade, depois de apanhar bastante do genitor, ela toma uma decisão dentro dela que quando ela crescesse, nunca mais ninguém faria aquilo com ela, né? E aquilo com o tempo vai sendo rechaçado, vai sendo mandado para o inconsciente, mas de lá de dentro passa a exercer uma força e um comando tremendos, né, no desenvolvimento, na evolução da personalidade.
Tanto que ela se tornou uma pessoa muito difícil de relacionamento na adolescência e posteriormente, né, sendo expulsa de 3 colégios, tendo dificuldades na faculdade com professores e depois nos empregos, né, por conta de uma decisão tomada lá aos 6, 7 anos de idade, que ela não tinha mais nenhuma consciência da decisão. Tinha consciência de como o pai havia funcionado com ela, mas não da decisão. Quando eu crescer, ninguém mais vai fazer isso comigo. E aí se tornou uma adolescente rebelde, se tornou uma adulta jovem complicada no relacionamento com figuras de autoridade. E aí no processo de psicoterapia ela veio a tomar consciência daquela decisão e ressignificá-la. E aí as dificuldades foram gradativamente cessando, os condicionamentos foram sendo vencidos e ela passou a se situar muito melhor no relacionamento com as figuras de autoridade. Então, o trabalho no cognitivo, ele é muito importante. Mas se você trabalha o cognitivo somente a nível do racional, tem um limite isso, né? Não avança muito, né? O indivíduo vai ter que continuar fazendo força, muita força, um esforço enorme, às vezes pela vida inteira, para não repetir, por já ter consciência de que aquilo não é adequado. Mas quando o paciente consegue reviver a origem, a matriz daquele processo, aí a chance de poder reconfigurar, ressignificar é muito maior. No campo da transpessoal, se trabalha também o emocional, com as emoções cristalizadas em experiências dolorosas. Por exemplo, essa mulher que eu falei, ela tinha uma carga emocional intensa de raiva e de medo que se misturavam na relação com figuras de autoridade. Então, ela reagia com raiva, né? Ela reagia muitas vezes intempestivamente, o que provocou por umas 2 vezes a sua demissão. E uma terceira, o pedido de demissão, porque ela não suportava a relação com o chefe, né? E aí ela terminou pedindo demissão do trabalho. Então, aquelas emoções, elas estavam cristalizadas no tempo mental daquela criança, né? É como se tivesse lá um vídeo, né, usando um termo antigo, um videotape, né, incrustado no inconsciente com imagens, lembranças e emoções, né, centralizadas no mandato, ou seja, na decisão tomada. Quando aquilo vem à tona, aquela criança cristalizada com todos os seus conteúdos vem à tona e ela é trabalhada num processo, por exemplo, regressivo, né? A personalidade atual ela está recolhida e o que está à tona é a personalidade daquela criança, né? Que se encontra dentro daquela gravação. E aí você trabalhando aquilo ali, obviamente você desmobiliza. E aí os processos resultam doentios, inadequados, resultantes do contexto daquela carga emocional, são desmobilizados e a pessoa passa a viver muito melhor. Então, em cada um de nós, há muitas emoções cristalizadas em experiências dolorosas, traumáticas, que retêm parte da energia psíquica. E aí atrasa o desenvolvimento dessa energia psíquica, que é aquilo que Freud denominou de a libido não desenvolvida. Ou seja, a energia psíquica ela fica congelada naquela cena e não é mais metabolizada, não é elaborada. Então ela passa a funcionar, né, a partir de lá do inconsciente, interferindo sobre o campo da personalidade. E quando aquele núcleo é tocado por alguma situação externa, o conteúdo vem. Não a criança, as lembranças,
mas a carga emocional. Essa carga emocional se apossa do ego atual, do adulto, e o adulto funciona como se fosse uma criança. Como não é mais uma criança, fica uma reação distorcida, inadequada, muitas vezes incompreensível, não é? E isso dificulta o seu progresso, o seu desenvolvimento. Então, é cognitivo, né, emocional e cognitivo e emocional, eles desaguam aonde? No corpo, obviamente, né? Então, na psicoterapia transpessoal, o paciente vai aprendendo a sentir o corpo, sentir a pele, sentir as sensações e aprendendo também, treinando a se relacionar melhor com as sensações desagradáveis, né, das quais ele quer se livrar. Porque ele vai aprendendo que ele não vai poder se livrar. Essas emoções, né, por mais desagradáveis que sejam, elas são geradas por ele mesmo, pelo seu próprio psiquismo, e tem a ver com situações antigas que se correlacionam com as atuais, porque nunca é o passado. Lembrando que o passado é só lembrança, que está no arquivo mental. Mas esse passado se correlaciona com situações do aqui e agora, né? E se casam, né? Porque o indivíduo tende a repetir. E o propósito dessa repetição é uma parcela do inconsciente buscando resolução daquilo que está aberto lá no inconsciente. Mas por que é que não é resolvido? Primeiro, porque o indivíduo não tem consciência disso. Segundo, porque o ego não está amadurecido o suficiente. Então, o que ele quer, na verdade, é dominar a situação. Então, querendo dominar a situação, ele estabelece um processo repetitivo que gera sofrimento, gera dor e sabota as possibilidades de crescimento, né? Então, uma parte do processo da psicoterapia transpessoal é o paciente aprender a sentir, aprender a utilizar o corpo como tela de ressonância do inconsciente. Porque é isso que o corpo é, tela de ressonância. O corpo é reflexo do inconsciente e é tela de ressonância através da qual o inconsciente se comunica com o consciente, ou seja, o inconsciente manda mensagens para o consciente. Se o indivíduo aprende a decodificar essas mensagens, ele passa a entender o que é preciso ser feito, o que é preciso corrigir, o que é preciso reeducar, o que é preciso transformar. E, obviamente, isso vai fazendo uma diferença enorme, né? E, através desse aprendizado, ele vai descobrindo que ele é formado, constituído por múltiplas dimensões psíquicas, múltiplas dimensões de vida em seu próprio mundo psíquico. Ele vai aprendendo que a camada de superfície, onde se instala, onde está instalado o consciente de vigília, esse que enquadra personalidade, enquadra ego, é apenas uma dimensão, e a menorzinha de todas, né, muito pequenininha, que as outras dimensões são infinitamente maiores, e que quanto mais ele se dá conta da existência dessas dimensões, ele pode aprender a navegar por essas dimensões, conhecendo-as, conhecendo as instâncias que as compõem. E na medida em que ele as conhece, pode definir, né, ou perceber aquilo que é útil para o seu crescimento, aquilo que não é. E também vai aprendendo a ressignificar, a transformar, a elaborar, a metabolizar essas energias disfuncionais cristalizadas em outras dimensões do seu próprio ser, que não aquela de vigília. Então é um trabalho que, ao mesmo tempo, ele é um treinamento, ele também é investigativo. Investigativo no sentido do indivíduo tomar consciência da amplitude que ele é, né?
da amplitude em que ele funciona, conhecendo, como eu disse, as diferentes dimensões do seu ser. Agora é óbvio, né? Tem pessoas que vão fazer isso, tem uma abertura para isso. Aquelas que não têm abertura nesse sentido, elas têm que vivenciar um treinamento mais simples. Então, a psicoterapia transpessoal, ela vai atuar de acordo com a característica de cada indivíduo e utilizar as ferramentas adequadas para aquele indivíduo. Então, tem pessoas que vai se trabalhar muito mais no cognitivo emocional, utilizando mais a linguagem e alguns recursos mais simples de treinamento do psiquismo do que outras. Né? Outras vai se poder ir muito mais profundo, né? Porque não adianta você utilizar, por exemplo, uma técnica regressiva numa pessoa que não tem abertura para esse nível de investigação. Então você vai trabalhar com cada um de acordo com as suas possibilidades. Né? E aí as possibilidades de êxito claramente vão ser muito maiores. Né? Bom, mas eu vou ficar por aqui nesse vídeo e em outros eu continuarei abordando sobre a questão da psicoterapia. Aguardo vocês nos próximos. Então, um grande abraço, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.